boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Fórum Nacional do Guia e é um privilégio contar um pouco da história que a gente teve aqui no nosso núcleo de controle de operações nesses últimos 5 anos. E a ideia aqui é, nesses próximos 15 minutos, contar um pouco da história e focar especialmente nos aprendizados que nós tivemos nessa jornada. Então, só para contextualizar, pode passar o próximo. A DASA é uma rede integrada de saúde, hoje presente em vários locais do Brasil e da América Latina, pode passar. Temos uma operação bastante capilarizada, que inclui, pode passar o próximo, unidades de atendimento espalhadas pelo Brasil, Argentina e Uruguai, 14 hospitais e 29 núcleos técnicos operacionais nessas regiões e com serviços também de telemedicina, pode passar. Ao longo do ano temos interação com 20 milhões de pessoas e 250 mil médicos, esses são dados de 2020, e pode passar um forte crescimento orgânico e inorgânico bastante acelerado após 2017. Nesse contexto, pode passar qual é o desafio de uma operação de saúde capilarizada. São basicamente 3, pode passar. O primeiro deles é o crescimento. Uma empresa que cresce, como eu falei, de forma orgânica e inorgânica e sofre as dores do crescimento, e mesmo crescendo precisa manter e incrementar e exponencializar a qualidade assistencial e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício, aqui entendido como ganho de eficiência, para manter o sistema sustentável ao longo do tempo. Então, é nesse contexto que surgiu a necessidade de criar um núcleo de controle operacional aqui na empresa. Pode passar essa jornada, ela tem, como eu falei, quase 5 anos, e ela inicia em 2017, quando nós percebemos que havia uma necessidade muito grande de começar a integrar os dados operacionais numa área de telemetria centralizada para conseguir suportar o crescimento da empresa e preparar a empresa para os próximos anos. Então, nesse período de 2017, a gente fez algumas ações que foram aqui consideradas como as fundações, né, do grupo na central de controle operacional. Então, iniciando com uma revisão profunda das práticas clínicas e operacionais, a criação e consolidação de um data lake federado e um movimento muito forte de mudança cultural na companhia, incluindo pessoas de operação, executivos, os médicos, com uma cultura muito mais ligada a dados do que propriamente space individual ou coletivo. Essa fase ela termina em 18, quando inicia-se uma padronização de práticas e rollout de práticas nessas unidades, uma definição clara de governança clínica e sponsorship, quer dizer, as pessoas que foram empoderadas para liderar o processo, e eu vou explicar isso depois. Talvez os maiores aprendizados que a gente teve nessa caminhada foi exatamente isso, né, ter clareza da governança e quem lidera e quem motiva o time, e um sistema que a gente chamou aqui de peer pressure, no qual o uso de dados com indicadores confiáveis, criando dashboard de desempenho, nos quais as unidades poderiam ser comparadas entre si e as melhores práticas de uma unidade serem copiadas pelas outras ao longo do tempo. Então, essa é uma fase de 2 anos, chamada de fundação, pode passar. Depois dessa fase, mais 2 anos de aprendizado, 19 e 20, no qual nós chamamos de unificação, né? Quando essas práticas foram iniciado o rollout para todas as unidades do país. Um conceito que para nós também fez muita relevância operacional foi que a gente chama aqui de inner and outer loop, quer dizer, uma central de controle no qual tem um grupo de pessoas que detectam os desvios da operação e estabelecem ações de curto prazo para controle operacional, e um segundo grupo, outer loop, que faz ações estruturantes que vão aumentar a potência diagnóstica e operacional ao longo do tempo. Os primeiros resultados foram capturados aqui, acho que esse é um dado interessante, quer dizer, os primeiros resultados com consistência capturados após o 3º ano de implementação dessa iniciativa, e aqui é nesse momento que se cria uma área funcional para esse núcleo. Até esse momento era um projeto estratégico liderado por um PO, e aí a gente cria nesse momento uma área funcional. Essa área ela fica fisicamente em São Paulo. Ela hoje está integrando todas as operações de diagnóstico hospitalares e hoje tem uma governança consolidada, muito ligada à diretoria e à presidência da empresa.
Pode passar. E a fase que a gente está nesse momento agora, em 2021, é a integração completa dessa central de comando, não apenas em diagnóstico e hospitais, mas em toda a coordenação de cuidado que nós temos. Potencializar também um BI para todas as pontas da operação, deixar de ser apenas uma área de controle centralizada e descentralizar o comando também para a ponta, e aí começar a integrar iniciativas de IoT e inteligência artificial na operação para ganhar mais captura ainda, especialmente com o contexto de acelerar análises preditivas. Então, essa é a fase que a gente está nesse momento de exponencializar essa iniciativa no seu 5º ano de rollout. Pode passar. Como eu falei, alguns aprendizados, acho que aqui é o ponto mais relevante desse ponto, e o primeiro deles é esse, né? Na nossa experiência, nenhum command center ou central de controle, ele se sustenta sem que haja um entendimento claro sobre os processos, né? E processo aqui entendido como diversas formas, ter clareza da cadeia de valor no qual a empresa está inserida, ritos de governança, de desvios de processos, diários de bordo, para que deem aos times operacionais a clareza do que é a boa prática, como é que as empresas, como é que essas equipes têm aderência ou muita aderência ou pouca aderência àquela prática ao longo do tempo, painéis de priorização para que iniciativas mais urgentes sejam escalonadas primeiro do que aquelas que são menos urgentes, e por fim ter clareza de evolução do modelo e melhoria contínua ao longo do tempo. Então, não há como, na nossa opinião, esperar que o núcleo de controle ele traga impacto significativo sem que haja uma clareza dos processos, que no fundo é onde a operação acontece. Pode passar? No mesmo contexto, um ponto é ter clareza dos processos, o outro é fazer o link entre os processos e uma central de comando. Aqui tem um fluxograma da nossa experiência, pode passar em 3 fases. Uma fase mais preliminar, no qual acho que foi grande parte aqui do que a gente viu até esse momento, nesse painel, é ter clareza de como para estruturar esses dados com governança, com clareza dos dados, aderência às leis. Um segundo é ter clareza de como é que esses dados vão sair dos seus sistemas de produção, dos seus ERPs, e integrar dentro de uma central de controle, e aí garantir que esses dados tenham consistência e os dashboards, de fato, vão refletir os pontos principais dos processos que a gente quer endereçar, e não apenas um indicador que tem pouca influência sobre a operação. E, por fim, isso é super relevante, não adianta eu ter um data lake federado, dashboards muito consistentes, sem que haja uma equipe que faça planos de ação, seja ele com análise com análise qualitativa ou quantitativa, que tenha um impacto operacional e garanta a operação em melhoria contínua ao longo do tempo. Então, esse é um aprendizado que a gente teve muito forte também ao longo dessa jornada. Pode passar? Pode passar mais um. Aqui eu estou descrevendo as 3 fases. Então, a estrutura de dados, segundo, checkpoints para que esses dados sejam integrados à central de controle, e por último, os planos de ação. Pode passar. Um outro ponto que é muito relevante é ter clareza de o que faz o núcleo de controle e o que faz as áreas de suporte, sejam tecnologia, supply chain e a própria operação. Então, esse é um exemplo de como é que a gente integrou uma área centralizada de command center com a operação, quer dizer, as 3 funções básicas de um command center: estudo e análise de dados, definição de planos de ação e PDSAs de controle e crescimento, melhoria contínua, e comunicação efetiva. Essa parte de comunicação é extremamente importante, né? Um plano de ação ele tem pouca performance ao longo do tempo sem que haja uma comunicação efetiva e recorrente ao longo do tempo. Então, é assim que a gente aprendeu a encaixar uma central de controle dentro de uma operação bem heterogênea, como eu falei, no nosso caso. Pode passar? Outro aprendizado que eu comentei no início, eu falei sobre governança, essa estrutura como ela é hoje, e aqui é para contextualizar um pouco de como a gente desenvolveu isso do ponto de vista de organograma, né? Então, o primeiro aprendizado aqui é da clareza, pode passar o próximo, que a liderança da central de controle tem um reporte direto à diretoria executiva, sem que haja camadas de hierarquia entre uma central de comando e quem de fato tem o papel de definir estratégia da empresa, para que haja velocidade nas entregas ao longo do tempo. Essa é a primeira aprendizado. Pode passar o próximo. O segundo é que somos uma empresa de saúde,
no qual estamos nos relacionando com milhares de médicos ao longo do tempo, então não há como uma empresa de saúde, na nossa opinião, abrir mão de um médico muito próximo e dentro do processo, né? Que é o nosso caso aqui. Quer dizer, há uma liderança operacional que lidera a parte mais de back-office da operação e uma liderança médica que faz interface entre os dados da operação e os médicos que, de fato, vão executar essas ações ao longo do tempo. Pode passar o próximo. Um terceiro ponto de aprendizado é essa distinção entre, que eu falei no início, uma área que faz a análise dos dados e uma área que a gente está aqui representada pelo cérebro, né, que é uma área que faz os insights e pensa como fazer as mudanças, que é dividida aqui em dois grandes grupos, um grupo de back-end, um grupo de front-end, um grupo de back-end, que tem todo esse contexto de fazer análise de dados, sustentar os dados, identificar os desvios, e um grupo da frente que faz o plano de ação. Então, esse é um terceiro aprendizado, e obviamente, pode passar o próximo, relação muito próxima entre quem faz a gestão da central de controle centralizada e o time da operação descentralizada. Esse número 4 é extremamente relevante para que a gente consiga ter a captura da central de controle. Pode passar? Aqui é um outro aprendizado que a gente teve nessa jornada em relação ao design do espaço. A gente teve a oportunidade de visitar vários locais de centrais de controle no mundo, tanto em ambientes hospitalares como não hospitalares. Nas figuras da esquerda, 2 centrais de controle, uma nos Estados Unidos e outra em Toronto, com design de espaço, pessoas, cadeira, mesa, salas de guerra, e na direita, exemplos de centrais de controle não relacionadas à saúde, aqui no caso, o Comitê Olímpico no Rio de Janeiro e uma operação de seguros em São Paulo, mostrando seus designs, as diferenças e o aprendizado. E aqui, o ponto-chave, na nossa opinião, foi, pode passar o próximo, aprender com todas essas possibilidades e construir um que seja adequado à nossa realidade. A gente optou por não copiar o modelo já existente, porque as nossas cidades eram diferentes, e nesse contexto nós criamos um espaço, e essa é uma foto do espaço hoje, que tem um grupo que tem relação muito próxima à operação, que fica próxima aos monitores, e salas de suporte atrás. Pode passar o próximo. Tem essa é a planta baixa desse nosso central de comando que eu comentei aqui, que fica aqui em São Paulo. Pode passar, e aqui é uma visão por dentro nas áreas operacionais que ficam controlando a operação com os seus monitores de performance. Então, o aprendizado aqui foi ter clareza das necessidades, clareza do que se esperaria de uma central de comando, e aí fazer a adaptação do espaço conforme as realidades da empresa. Pode passar o próximo. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns resultados desses anos todos de central de controle. Esse é um exemplo que tem uma relevância que eu considero bem importante no cenário de oncologia. Aumentar o acesso de pacientes ao sistema, né? Para quem trabalha com saúde sabe que existe um número muito alto de pacientes que faltam às suas consultas, o que a gente chama aqui de no-show. Esse número varia conforme a região do Brasil, conforme a operação, conforme o momento da semana, se chove ou se não chove, mas o ponto que é consistente é que pessoas que faltam consultas têm retardo no diagnóstico de câncer, e resolver esse problema era uma questão importante para a gente. Pode passar o próximo. O que nós fizemos aqui foi utilizar toda a estrutura de Data Lake que nós tínhamos ao longo dos anos e criar um algoritmo de inteligência artificial que pudesse prever o perfil epidemiológico do paciente que iria faltar uma consulta, no caso aqui uma consulta para fazer exame de ultrassom de screening. E esse modelo, no momento que nós definimos, no momento que essa acurácia do teste, né, do modelo, ele atingisse 80% ou mais de certeza de que haveria uma ausência de um paciente na sua consulta, nós fazíamos um overbook, e nós tivemos um resultado muito significativo, né? 90% dos slots que faltaram foram ocupados por um outro paciente ao longo do tempo, que mostra que aqui nesse contexto de aumentar o acesso, a gente foi feliz em aproveitar a estrutura de dados, integrar a estrutura de dados com o problema da operação, e aqui criar um plano de ação que pudesse, de forma sustentada, alterar esse desfecho não favorável que nós tínhamos de ausência muito alta de pacientes. Pode passar o próximo. Aqui o outro resultado bem relevante é incremento de qualidade assistencial ao longo da jornada. O objetivo aqui não é ser exaustivo em relação às entregas, eu vou só exemplificar 3 entregas. Pode passar o próximo. Em relação à qualidade médica, esse é um sistema que permite que a gente possa fazer controle de qualidade de exames, que a gente chama aqui de peer learning,
no qual um médico revisa um exame, no caso aqui poderia ser um exame de tomografia, por exemplo, de um paciente oncológico, revisa o exame um segundo médico revisa o exame do primeiro médico, um peer, uma revisão em pares, e aí pode concordar, não concordar, e o ponto aqui para a gente foi exponencial foi aproveitar esse momento de acessar a qualidade de um serviço e criar uma engrenagem de aprendizado no qual os médicos poderiam aprender com os erros dos outros e aprender também com os grandes diagnósticos feitos por outros médicos. Uma segunda entrega assistencial é essa possibilidade de criar vídeos explicativos, é usar a base de dados para transformar a forma de comunicação com a operação, pode passar. E, por fim, e também resultados, além de qualidade, a parte de eficiência, né? E aqui tem vários exemplos de eficiência, pode passar o próximo. Um deles prover para a controladoria um forecast mais otimizado em relação a como vai ser o desempenho dos setores operacionais ao longo do tempo. Quando nós temos os dados do passado e temos planos de ação andando ao longo do tempo, a gente sabe com uma boa certeza como vai ser, dentro de limites, né, de forecast, o desempenho operacional ao longo do tempo. Isso tem muito valor em processos orçamentários, para saber o quanto que a gente tem que investir em relação à expansão de unidade. Pode passar o próximo. Da mesma forma, eu comentei no slide anterior, explorar com muita energia a questão de comunicação, usando os dados e vídeos autoexplicativos nas nossas plataformas para motivar e engajar o time operacional de que há como sim melhorar a performance e aumentar o acesso às pessoas a esses resultados. Pode passar o próximo. E um item que para empresas de maior porte sempre é um problema é a gestão de documentos. Empresas, de uma maneira geral, têm um número muito significativo de documentos espalhados aí pelas suas unidades operacionais e ter uma plataforma robusta que possa garantir que o legado desses dados não se perca com uma boa desenvolvimento de servidores. Ele elimina a necessidade de papel e storage, né, e guarda de documentos ao longo do tempo. Então, exemplos aqui de impactos operacionais, tanto em qualidade como em eficiência. Pode passar o próximo. Em hospitais, da mesma forma, a gente tem vários exemplos de entregas muito relevantes em operação hospitalar. Aqui são alguns exemplos, né, que eu acho que são relevantes, quer dizer, diminuir o tempo médio de permanência em hospitais baseado em métricas de controle de operação e planos de ação para que a gente consiga reduzir esse tempo, que é super deletério, uso racional de antibióticos ao longo do tempo, controlar o uso, fazer plano de ação para que as equipes médicas sejam mais eficientes e evitem desperdício, tanto em uso de antibióticos, ou eventualmente, quando está na figura abaixo à direita, o número de exames laboratoriais solicitados por dia. A gente vê aqui um gráfico ao longo do tempo mostrando a queda de exames laboratoriais necessários ao longo do tempo, de novo, evitando desperdício e aumentando a sustentabilidade da operação. Pode passar. E por fim, 2 ou 3 slides sobre o futuro. A gente pensa nos próximos passos, 21 em diante. Acho que um deles é a integração, como eu falei, a integração completa de toda a nossa operação, não apenas em hospitais diagnósticos, mas envolvendo a atenção primária, secundária, a transição de cuidado, num funil aí de complexidade, né? A gente acabou, ao longo do tempo, iniciando nas regiões de maior complexidade, na parte mais à direita da figura, né? Então, hospital, operação diagnóstica de tomografia, ressonância, e agora a gente está migrando nesse foco para as áreas mais assistenciais de maior proximidade com o maior número de pessoas que podem se beneficiar ao longo do tempo. Então, essa é um desfecho que a gente vai entregar nos próximos anos. Pode passar. Integrar também, utilizando essa robustez de dados e volume de dados com plataformas, integrar a inteligência artificial na operação de uma forma muito maior que a gente faz hoje. A gente já tem uma boa experiência com integração de modelos de inteligência artificial em qualidade. Aqui é um exemplo que nós temos já feito há um bom tempo. Algoritmos que fazem dupla checagem de mamografia, por exemplo, que é um problema em oncologia muito significativo no nosso país, né? Falso negativo, falso positivo em exame de mamografia. Nós usamos isso de rotina em várias unidades nossas no Brasil para aumentar a certeza do diagnóstico. E o próximo passo, pode passar, é entrar num outro ambiente, que é um ambiente um pouco mais difícil do ponto de vista de análise de dados, que é a patologia. A patologia também é um local onde há muita oportunidade de melhoria na acurácia diagnóstica. Aqui é um exemplo da literatura mostrando, na linha azul, um algoritmo de inteligência artificial que faz dupla leitura com diagnósticos de patologistas, no caso aqui, câncer de pele e melanoma,
e a maior performance quando se combina um médico mais um modelo de AI versus somente o médico, são as bolinhas azuis, as bolinhas cinzas e verdes, que é apenas o médico. Quer dizer, quanto mais alto essa linha mais próximo ao 1, maior a acurácia do diagnóstico. Então, a gente acredita muito nesse modelo de um médico empoderado por algoritmos de inteligência artificial para aumentar a acurácia diagnóstica e evitar o erro. Pode passar. E, por fim, uma área que em oncologia também é super crítica e a gente acha que tem um grande espaço aqui, é usar essa base toda de dados, central de controle, para ajudar a indústria farmacêutica a desenvolver medicamentos novos. A gente sabe que o gasto em P&D com desenvolvimento de drogas, não só em oncologia, mas em oncologia isso é muito significativo, é muito alto. Então, a cada 500 ou 1.000 compostos que são iniciados estudos, somente um, depois de 15 anos, vai ser, de fato, integrado a um produto que vai ir ao mercado. Então, se gasta muito tempo e dinheiro nessa jornada toda, pode passar. E para você ter uma ideia do ponto de vista de quanto custa isso, né, se a gente olhar ao longo do tempo, em 1950, com $1 bilhão, eram aprovadas 1,5 drogas nesse período. Hoje, em 2010, a cada $1 bilhão, menos de uma droga era aprovada. Quer dizer, eu estou precisando de mais dinheiro em P&D para aprovar um número menor de drogas. Isso é muito ruim para o sistema, porque, de novo, gasta-se um valor muito alto com P&D. Como é que a gente pode usar essa tecnologia toda, pode passar? De fato, fazer com que o ensaio clínico ele seja muito mais eficiente, evitando as perdas de pacientes em randomização. Esse poder de que eu tenho dado, eu sei onde o paciente está, eu posso engajar ele mais ao longo do tempo. Então, em resumo, a gente passar para as palestras finais, depois voltar para o debate, na nossa experiência com o núcleo de controle, é uma jornada de 5 anos, como eu falei, pode passar. Nessa jornada, nós acreditamos que os indicadores e os dados são indispensáveis para criar valor. Sem eles, nós não conseguiríamos andar nessa jornada toda que eu mostrei, pode passar. Sem pessoas, ritos e governança, essas capturas são muito limitadas. Eu posso ter um super banco de dados hospedados em servidores de altíssima capacidade de armazenamento, com sistemas de front-end, de análise de dados muito poderosos, mas se não tiver uma pessoa que entenda do que está sendo feito naquele momento, que entenda a operação e que use isso em ritos consistentes, as capturas são muito pequenas e é muito frustrante ver isso ao longo do tempo. Pode passar. E nós acreditamos muito que, de fato, exponencializar essa cultura, exponencializar essa iniciativa depende muito de uma cultura de dados nas empresas, e isso é uma carência que nós todos temos como nação e que urgentemente precisamos discutir isso para que, de fato, as pessoas que entendam do poder de um dado e o poder disso ao longo do tempo pode transformar um setor inteiro. Pode passar. Em resumo, essa é a experiência da DASA nesses últimos 5 anos com a central de controle. Eu estou à disposição aqui no final para perguntas e debate. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos pela atenção.